Salve, galera ligada aqui no canal Podcast Sul. A partir deste vídeo você vai ver uma série especial sobre as finanças do seu clube do coração, o seu clube, claro, do sul do Brasil. Nós teremos alguns convidados e este também é o pontapé num novo projeto que o Podcast Sul vai trazer para você, trabalhando mais também em relação a marketing, a finanças, a administração dos clubes, porque você pode até pensar que não, mas aquilo que você vê em campo tem reflexo direto com o que acontece fora dele. Nós estamos aqui com o nosso timaço, com o Rodrigo Santos, ao vivo de Santa Catarina. Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem, Napa? Um grande abraço a todos aí. Você ligado aqui no Podcast Sul, no nosso canal. A gente vai trazer um conteúdo muito interessante aí para falar sobre a saúde dos clubes, não saúde dentro de campo, mas a saúde fora. Assunto muito interessante. Temos dois convidados especialíssimos, um que vai fazer parte quase sempre aqui desse projeto, nosso amigo Nelson Fanaia, o Nelson Fanaia Júnior, ex-diretor de marketing do Atlético Paranaense e que vai emprestar um pouco do conhecimento dele para a gente. Tudo bem, Nelson? Tudo bom, Napoleão, Rodrigo? Um prazer estar com vocês aí. Vamos começar a bater um papo sobre essa saúde fora de campo e que ajuda a saúde dentro de campo também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nelson Fanaia é filho e não júnior, né? Faz diferença, né? Não tenha dúvida disso. E também nosso especialista em finanças, ele que é da Sports Velho e que sempre traz aí temas polêmicos. Amir Somoge, radicado em São Paulo, é paulistano, né? O Amir está com a gente aqui e tem quadros bonitos ali, um gol, aquele gol de cima de você ali, o que é? Copa do Mundo, né, o Amir? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer. Embora paulista, né, gosto muito do Sul, trabalho com clubes do Sul já há muito tempo. E aqui é um gol do Pelé na Copa de 70. Assim não tem muita briga, né? Gol do Pelé na Copa de 70 agrada, acho que a todos, né? Bom, neste vídeo a gente vai falar sobre as finanças dos clubes do Sul do Brasil. Separamos os 4 campeões brasileiros e as potências regionais que mais chamam a atenção, né? Entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se você que está assistindo esse vídeo der falta de algum clube, fala, pô, vocês não falaram do meu clube, manda recado nos comentários, que depois eu vou pedir para o Amir também elaborar um comentário sobre a sua equipe, porque ele tem todos os números, claro, que os próprios clubes fornecem através dos balanços. Amir, eu vou pedir para você começar, só antes de mais nada, eu vou colocar na tela aqui, para quem está com a gente, acompanhando este vídeo, exatamente os números, né, que você separou aí, a partir das finanças de 10 clubes analisados, 3 gaúchos, 4 catarinenses e 3 paranaenses, com o balanço de 2021. Eu quero que você nos conte quem é o melhor, quem é o pior e de que forma a gente vai ver isso na prática, se é que já não estamos vendo em campo. Olha aí, Amir, na tela, os números que nós temos, os dados financeiros 2021. Bom, para começar, tem sempre essa hegemonia gaúcha, que é importante destacar, porque Grêmio Internacional já há muito tempo vem trabalhando fortemente nas receitas, então você tem venda de jogador, é uma receita muito importante, a próprio sócio-torcedor, e aí a televisão, né, que paga muito mais para a dupla Grenal do que, por exemplo, o Atlético Paranaense. Então, hoje você tem ainda uma hegemonia gaúcha, mas indiscutivelmente a força emergente do Sul, que tomou, né, espaço de outros grandes clubes, aí comparando com Cariocas, como é o caso de Vasco e Botafogo, o Atlético Paranaense. Então, eu diria que com muito menos força dos direitos de transmissão, e até torcedores, né? Pensar que o Grêmio tem uma torcida muito grande fora do Rio Grande do Sul, podemos falar um pouco sobre isso, né? Essa expansão gaúcha para outros estados, assim como o Clube de São Paulo, que tem grande torcida no norte do Paraná. Então, no final, o Atlético Paranaense conseguiu se descolar dos outros e hoje na minha opinião, até em termos econômicos, mais rico do que Grêmio Internacional, né? Sendo muito menor em termos de torcida. A gente está vendo ali, a imagem está um pouco pequena, eu estou tentando ampliar, não consegui, peço desculpas. Mas eu posso também falar um pouco dos demais, que assim, nós isso, temos claro. assim, temos assim a dupla Grenal em primeiro lugar, 498 milhões de faturamento para o Grêmio, 382 milhões de faturamento para o Inter. Depois vem o Atlético Paranaense com 280 milhões, que foi um ano de queda por conta das transferências. Ele tinha feito 329 milhões em 2020, em plena pandemia.
ele acabou faturando mais do que em 2021, que foi raro entre os clubes, mas por conta especialmente das transferências. Depois vem o Curitiba, com 88 milhões, Juventude, 68 milhões, Chapecoense, 62 milhões, e aí já vai para o Avaí, 25 milhões de faturamento, Criciúma, 15 milhões, Joinville, 13 milhões, e o Paraná Clube, 6 milhões. O Figueirense não conseguiu encontrar o balanço, mas tinha caído muito. O Figueirense estava no patamar próximo do Joinville, aí na casa dos 12, 10 milhões de reais. Bom, eu já vou chamar o Rodrigo e o Nelsinho para esse papo, mas antes queria perguntar para você, Amir, existe claramente um gap entre os clubes dos 100 milhões, né? No caso, quase 300 para o Atlético, quase 400 para o Inter e quase 500 para o Grêmio, né? Existe uma escadinha de 100, 100, 100 e um grande buraco para o Curitiba, que é o que abre, digamos assim, o grupo da classe média do Sul, né? E lá embaixo, mais ainda, né? A gente tem aí uma proporção de 12 a 14 vezes do Paraná para o Curitiba e de 6, 7 vezes do Atlético para o Curitiba, né? Isso se tratando nessa separação. O Joinville, por exemplo, que há muito tempo está fora do cenário nacional e que vive dificuldades como o Paraná, ele ainda assim está melhor. O que é que a gente pode contar desses pequenos grupos separados aí entre os clubes do Sul? O que eu vejo claramente? A questão do Atlético Paranaense com o Curitiba, algo que não aconteceu, que podia ter acontecido, como vimos no Sul. Quer dizer, o Inter começou antes, o Grêmio percebeu que ele tinha que se movimentar, porque senão ia ficar com uma discrepância muito grande. No início, o Inter estava muito à frente do Grêmio, e hoje o Grêmio passa o Inter em vários números. Então, o que eu quero mostrar é que é um movimento dessa polaridade entre dois gigantes na sua região. Eu acho que o Curitiba nunca se posicionou, por N fatores que a gente pode discutir aqui, como esse gigante. Ele tem torcida, tem tradição. Eu posso até dizer que tem até mais ídolos históricos, que o Curitiba podia alavancar sua receita e ser esse Grêmio na competição com o Inter, como não foi com o Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense se descola, cresce muito na questão de venda de atleta. É indiscutível que o Atlético Paranaense não seria o tamanho que é se não tivesse o CT do Caju, produção de ídolos, vender jogadores para o mercado internacional. Então, me parece que o Curitiba poderia estar hoje faturando seus 200 milhões de reais. O Vasco também não está conseguindo competir com o Flamengo, então não é um problema do Curitiba, é um problema daquele clube que se endividou contra aquele clube mais saudável financeiramente. Então, a discussão, você pega o Joinville, por exemplo. O Joinville está numa região muito mais rica que a capital, Florianópolis. Então, teoricamente, devia estar numa Série A, devia estar com seus 150 milhões de faturamento também. Então, o Joinville, assim como outros clubes, como o Criciúma também, e não conseguiu converter esportivamente aquilo que a sua região consegue capitalizar em termos econômicos. Então, hoje eu vejo o Sul muito descentralizado. Na minha opinião, se o Criciúma virar SAF, o Joinville virar SAF, com investimento, ele pode ir para uma Série A e rapidamente ocupar seu espaço. Então, eu vejo que também é um momento interessante para esses clubes. Nelsinho, você que esteve dentro desse mercado aí, o que é que você tira, né? Você, de certa forma, com o seu trabalho, ajudou a posicionar o Atlético ali. O que é que você tira de experiência, pensando também em compartilhar um pouco? Eu sei que o seu coração é rubro-negro, né? Mas, enfim, o que é que você pode compartilhar com os amigos tricolores, alviverdes, colorados, enfim, dessa sua experiência? O Atlético Paranaense, como o Amir falou, ele nos últimos 25 anos ele conseguiu, eu acho que uma questão, um ponto-chave é acreditar num projeto e num planejamento e ter uma continuidade nesse projeto e nesse planejamento, né? Essa é uma característica que eu vejo que, enquanto o Atlético teve uma continuidade, os outros clubes, e principalmente o seu maior rival, teve uma alternância, né? Pessoas que se sucederam no clube e que uma foi não continuando o caminho das outras. Isso faz com que você perca o ritmo de crescimento. Então, esse ponto foi fundamental para o Atlético Paranaense, não tenho a menor dúvida disso. E uma questão de que uma coisa que eu vejo, e tenho comentado muito com a Amir, que a profissionalização do futebol brasileiro, obviamente, nesses últimos 22 anos de século XXI, melhorou muito do que já foi, e
porém, ainda potencialmente, a maioria dos clubes não consegue trazer à tona todo o potencial que tem. Já visto isso que o Amir falou, por exemplo, o Joinville, né? Um clube de uma região riquíssima, uma região industrial, uma região com universidade, com capacidade, e teve um clube que conseguiu ir da Série D para a Série A rapidamente, e ao mesmo tempo fez o retorno da mesma forma, sem ter um planejamento e uma estrutura que teria um potencial para isso. Isso é muito interessante. E por isso que eu acho que o resumo da questão é o planejamento e a continuidade que o Atlético Paranaense teve em relação aos outros. Porque, diferente da grandeza de Internacional e Grêmio, que além de ter de dividirem um estado rico, como o estado do Rio Grande do Sul, são clubes que estão há 30 anos ou há 40 anos disputando os principais títulos, né? O Internacional foi campeão brasileiro em 75, né? Com um grande clube, com um grande time. E o estado do Paraná também, e o estado de Santa Catarina, muitas vezes ele é dividido com paixões por outros clubes, ou pelos próprios gaúchos, ou clubes cariocas e paulistas. Então, tem uma série de situações aí que a gente pode conversar. Bom, a gente vai falar disso sim, mas eu queria também chamar para o papo o Rodrigo. Rodrigo, você pode ficar à vontade com o Amir. Eu estou percebendo uma coisa, que quem viveu essa última década não viu exatamente em campo isso. Talvez tenha chamado a atenção do Rodrigo, que por ser catarinense, possa ter algum tipo de dúvida na avaliação ali. Estamos vendo as receitas, né? Já já a gente vai ver dívidas e vamos falar do conceito de valuation, que interessa a muita gente nessa transformação dos clubes em SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. Mas, Rodrigo, eu vejo ali que os 4 campeões brasileiros, os maiores do Sul, realmente estão à frente, embora com esse degrau grande entre Atlético e Curitiba. Só que para quem viveu a última década com 4 clubes catarinenses na Série A, com Chapecoense campeã sul-americana e até mesmo depois da tragédia campeã da Série B, com os times de Santa Catarina sendo mais fortalecidos, talvez até porque o estadual seja muito concorrido, pode se surpreender, né, Rodrigo, com o Juventude à frente de todos eles. Se surpreende, Napo, mas eu acho que tem algumas situações que, pelo menos o que eu vejo na nossa realidade local, por exemplo, o Avaí está comemorando nessa semana que chegou a 11 mil sócios. 11 mil, está fazendo uma festa que vai bater seu recorde. Na mesma semana que o Coritiba comemorou chegar a 40 mil sócios. Nós estamos falando em 30 mil, 29 mil. Foi uma diferença muito grande. O que os clubes catarinenses pensam é subir para quê? Cota de TV. O Campeonato Catarinense ele é mal vendido. Esse ano ele foi mal vendido na TV, porque nesse ano a TV aberta nem quis pegar o campeonato, fez uma parceria com os clubes e falou, olha, nós vamos pegar o campeonato de graça, nós vamos vender anúncio, nós vamos dividir essa parte, uma parte para vocês, uma parte para nós. Então é um valor ínfimo no campeonato estadual, que não é um campeonato que não tem pay-per-view, não tem nada na televisão, não tem pela internet. Então, o que eu vejo, por exemplo, a Chapecoense é o faturamento da cota de TV, de Série A. Assim como também o Avaí vai subir em 22, porque está jogando a Série A e a Chapecoense também cai. A Chapecoense tem vários problemas por causa da situação do pós-tragédia, do pós-acidente, e também dirigentes que gastaram mais do que podiam, num clube que sempre pregou muito a história da austeridade financeira. A Chapecoense hoje, com outro presidente que vem lá da época da Série C, está tentando se ajustar. O Joinville vive num processo complicado. Para quem não acompanha, o presidente, o Charles Fischer, que eu conheço, ele era locutor de rádio, resolveu ser presidente, mas montou um time com uma folha salarial equivalente aos menores clubes do futebol estadual, mesmo sendo da maior cidade do estado, uma cidade riquíssima, enfim, mas que não tem o apoio do grosso desse empresariado. Eu também trabalho lá e eu vejo essa situação. Some-se a isso, essa questão da divisão é Flamengo, Vasco, lá para cima os paulistas, no oeste é Grêmio e Inter, e também essa questão da pulverização, né? Você não consegue ter Avaí e Figueirense na Grande Florianópolis, uma região que tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. Joinville, que ela não é mais ou menos, só tem ela, mas algumas cidades menores, 600, 700 mil. A região sul, que é Criciúma,
né? E o Oeste, que ali é a região de Chapecó, né? Eu vejo, Amir, só para mim, para tentar dissecar isso, o futebol catarinense ele tem uma dependência muito grande de cota de TV para conseguir tentar equiparar o que pode ser a receita do Juventude, que é muito mais estruturado, e até a cota de TV no Rio Grande do Sul é bem maior. Será que eu estou no caminho certo, que os clubes têm uma dependência muito grande de TV, mais até do que Paraná e Rio Grande do Sul? Olha, eu diria para você que o que é impressionante é que realmente Santa Catarina é um estado sui generis do Brasil, porque você tem essas forças econômicas descentralizadas, o que dificulta, por exemplo, um clube da capital, que nem o Avaí, fechar um patrocínio de camisa, de repente, numa região onde ele não tem influência, numa região rica, que ele não consegue penetrar. Então, eu tive a oportunidade já de trabalhar para o Figueirense no momento que ele perdeu, né, o investidor, e aí voltou para o clube social, e eu tive a oportunidade de conhecer o clube a fundo, e o que ficou claro para mim é que, assim como o Atlético Paranaense fez a sua interiorização, eu acho que o Nelson pode falar muito melhor do que eu sobre quanto isso é importante, até para fazer negócios com patrocínios e outras questões, para não ficar dependente da TV. Eu acho que, por exemplo, Navegantes, tenho dados muito interessantes do aeroporto de Navegantes, o nível de pousos e decolagens, em alguns aspectos, até mais importante do que da capital, por conta, claro, da questão do turismo. Nós sabemos que ali aquele aeroporto é muito utilizado por todos os brasileiros que querem ir no Beto Carreiro World. Então a gente sabe, mas o clube pode estar ali pertinho, uma loja, uma escolinha, tentando trabalhar ali no Vale do Itajaí, que não é a sua região, mas é uma região onde vai poder, de repente, fazer uma ação com patrocínio para evitar essa ultradependência da TV. Porque, no final, o Figueirense, quando estava muito forte, o Avaí, quando estava muito forte, ele dependia da venda de jogador para um time grande, de São Paulo ou Rio, e, efetivamente, a melhora da cota de TV. Então, o clube ia lá de uma terceira, segunda divisão para uma primeira divisão, e entrava um caminhão de dinheiro, entre aspas, para o clube, que fazia a diferença. Você pega o Atlético Paranaense, ele briga para faturar 70 milhões de TV, ele não quer mais 35. Mas você pega, por exemplo, os clubes tipo Atlético Goianiense, Cuiabá, estão bem organizadinhos com seus 35 milhões de TV. Então, o que eu vejo? A dependência da TV e o desespero por tentar se manter na Série A fez com que, analisando os balanços, você pega o Juventude, você pega o Avaí, estão mais endividados depois de uma Série A do que, por exemplo, eu vejo o caso do Cuiabá e o caso, especificamente, do Atlético Goianiense, que é um case, né, que é um clube com orçamento enxuto, que hoje vem dominando, né, uma presença em Série A. Não sei se vai conseguir se manter esse ano, está muito no começo ainda, mas me parece que esses exemplos descentralizados dependem dessa organização financeira interna. Não adianta chegar na Série A e começar a gastar enlouquecidamente. Então, me parece que é mais do que uma questão regional, uma questão fundamental, né, Fanaia? Buscar novos públicos, mesmo que pareça difícil. Para um Avaí sair da capital e ir para o interior pode parecer até uma dor, né, muito grande, porque o próprio Atlético Paranaense sabia da rejeição que ele tinha em regiões como Londrina, Maringá, e ele foi para lá, né, Fanaia? Ele foi em busca de novos públicos. Né? Deixa eu só segurar esse assunto para quando a gente voltar a falar do Paraná. O Rodrigo, por exemplo, vive em Brusque, que é um clube que tem se organizado, né, financeiramente para chegar à disputa e que claramente não tem desejo de subir para a Série A neste momento, porque nem o estádio está pronto para isso, né, Rodrigo? Mas também não quer retroceder para a Série C, né? E quando a gente fala desses endividamentos, que o Avaí nos últimos anos ele viveu a gangorra, né? É o clube que, eu acho que o Avaí e o América Mineiro, que não pertence tanto à nossa pauta aqui, são os que mais viveram essa gangorra de A, B, com a expectativa de, quando subir, faturar e, mesmo caindo, organizar. Tem funcionado isso aí, Amir? Então, eu acho que, assim, esses exemplos recentes, o Atlético Paranaense, em termos, olhando para o Atlético Paranaense, ele é aquele exemplo daquele clube que, nos últimos 10 anos, vai disputar título. Porque a organização que ele criou é para isso. Só que quando você olha o custo dele, é muito inferior aos Inter, Grêmio, o próprio Flamengo, Palmeiras, e ele vem conseguindo, dentro da sua limitação orçamentária, estar no topo. Então, eu acho que essa fotografia do Atlético Paranaense vale para o escalão de baixo, porque, no fundo, hoje, dá para você ser eficiente com scouting, então você gasta menos em contratação, porque você usa mais a ciência para tomar decisões. Ou manter treinador, que não é o caso de nenhum aqui, né? A gente sabe que todos sofrem demasiadamente com isso, mas o Palmeiras talvez dependa mais do treinador, que nem o Atlético de Madrid também depende de um treinador, para o seu projeto manter
essa instabilidade. Então, eu acho que a estabilidade da gestão, que obrigatoriamente passa pela minha área de finanças, marketing, mas tem que chegar ao campo. Então, eu acho que o futuro desses clubes é usar o que eu falo para os meus clientes. O que você tem de melhor? Então, o caso, por exemplo, do Figueirense, do Avaí, ok, não estou na região mais rica do estado, mas é uma capital tecnológica. Tem muita startup sendo gerida hoje com alta eficiência em Santa Catarina, especialmente por causa do polo de desenvolvimento de Florianópolis. Então, eu acho que dá para você medir capacidades, né? Eu mesmo falo de Curitiba, a renda média do curitibano é muito superior à de outras regiões do Brasil, então, em tese, um clube como Curitiba não podia estar nessa situação. É uma cidade muito rica. O mesmo vale para clubes que a gente citou aqui do Joinville e Criciúma. Se você olha o Criciúma, você olha o Cuiabá, por que o Criciúma não pode ser o Cuiabá? Né? Se ele já foi, em vários aspectos, já mostrou força econômica. Então, eu acho que a gestão interna desses clubes, a organização, como fez o Petralha, muito bem feito no caso do Atlético, com defeitos e virtudes, de fazer com que haja uma estabilidade na administração para poder chegar em objetivos mais longos, né? De longo prazo. Pegando só carona nisso, o Amir falou sobre a questão de gestão. Aqui nós temos 2 casos emblemáticos, onde o próprio Figueirense passou por uma situação de praticamente quebrar com a chegada da Elephant, né, que foi um desastre por completo, e que quando se abriu a caixa preta viu que a situação era terrível, e hoje o clube, inclusive, é pioneiro na questão da recuperação judicial, né, para tentar conseguir dar ordem na casa. E o Avaí passa por uma situação complicadíssima, porque houve troca de gestão lá. O presidente, o Francisco Batistotti, saiu do clube e o balanço e a auditoria feita pelo Conselho Fiscal, que optou pela rejeição das contas do clube, e agora o atual presidente tendo que lidar com uma dívida gigantesca. E aí vou entrar nessa situação, Amir, sabendo, isso não esconde de ninguém, que ele precisa que o Avaí fique na Série A para ter acesso ao dinheiro, a uma cota de mais um campeonato da Série A, porque com uma cota de Série B ele não dá conta de pagar os pendurados. Então isso também vem questão de gestão e a questão do Avaí mesmo, onde até se descobriu, por exemplo, o que a CBF pagou uma cota em duplicidade de Copa do Brasil, onde o presidente chegou, a CBF foi pagar e descontou um dia. Mas por quê? Não, porque foi pago em duplicidade. A gente avisou o antigo presidente que ele não quis devolver e aí também estragou todo o planejamento. Eu acho que tem que essa questão que aqui o dinheiro é muito contadinho, sabe? Não tem direito para você escapar muito. E aí acaba criando essa dependência de TV. Com relação à dívida do Avaí, o próprio levantamento que eu fiz aqui, a gente posso tentar compartilhar, foi a dívida que mais cresceu de 2020 para 2021, foi exatamente a do Avaí, entre os times do Sul. Saiu de 69 milhões em 2020, que é uma dívida alta, pelo que ele faturava, para 109 milhões. Ele só perde realmente, além, né, do Inter e Grêmio, o próprio Curitiba, Atlético Paranaense, a Chape e o Paraná. Então, em termos de endividamento, são dívidas enormes, né? O Inter tem uma dívida enorme, de mais de 860 milhões por causa do estádio. Depois o Grêmio tem uma dívida de 401 milhões, Curitiba 290 milhões, o Atlético Paranaense por conta do estádio 191, Chapecoense 180 milhões, quer dizer, uma loucura, por conta, né, das questões trabalhistas e outras ligadas, inclusive, ao acidente. E aí o Paraná Clube 147 milhões, e aí já vem o Avaí com 109 milhões. São os times do Sul com dívidas de mais de 100 milhões. E com potencial que muitas vezes a gente vê, né? Você se assusta com a Chapecoense exatamente porque ela não tem esse potencial de arrecadação. Se o Flamengo tem essa dívida, é administrável. A Chapecoense é outra história. Vamos dar um pulinho no Rio Grande do Sul. Vou enrolar o Nelsinho. Quer falar antes sobre esse tema, Nelsinho? Não, eu queria só dar um toque muito rápido com relação a isso que o Rodrigo e o Amir falaram. Os clubes, de uma certa maneira, e aí entra um pouco do lado da comunicação e do marketing, mas muito mais da comunicação, e que é difícil para os clubes, a transparência dos seus objetivos, né? Se um clube conseguisse colocar para o seu torcedor, de uma forma mais transparente, qual é o seu caminho, por exemplo, o Avaí. O Avaí vive um momento que você tem que se conscientizar em que prateleira você está. Ele é um clube para disputar quando está na A para não cair e na B para subir.
Se você conseguir trabalhar com o teu torcedor, com a tua comunidade, que esse é o momento, que esse é onde eu estou por enquanto no mapa, para você trocar de prateleira, é um salto que você tem que se estabilizar naquele lugar, né? Eu tenho que subir para A, mas eu tenho que subir para A sabendo que eu vou fazer uma gestão organizada para que, se eu cair, eu caia bem, eu caia com possibilidade de voltar a buscar novamente a subida. E a maioria dos clubes, ou entra nesse lado nosso do marketing, da comunicação, acaba criando uma outra imagem, e que isso acaba sendo um tiro no próprio pé. Deixa eu pegar esse gancho, Amir. Você gosta de um barulho, você gosta de uma provocação, então eu vou jogar você na fogueira. Eu sei que o recorte pode ser pequeno, tá? Mas o Atlético é o maior clube do Sul hoje? Em termos de valuation, estou tentando compartilhar aqui, mas acho que não está indo. Em termos de valuation, em termos de valuation, o Atlético Paranaense é o mais valioso, e é interessante olhar por esse viés, mas do ponto de vista financeiro, ele é o que tem o maior acúmulo de superávit, o que tem mais dinheiro em caixa. Então, se amanhã o Atlético Paranaense é vendido por esses grupos internacionais, o clube, né, vai entregar o estádio, CT, mais um monte de dinheiro em caixa, mais um monte de valores a receber. Então, assim, quando você olha, o John Textor comprou o Botafogo, por mais que ele não tenha ficado com a dívida fica com o clube social, ele tem que pegar 20% da receita dele para pagar essa dívida passada. Então, pensa o Atlético Paranaense, com dinheiro em caixa, ele não tem dívida. Quer dizer, ele tem rapidamente a possibilidade de zerar a dívida e só pensar em investimento. Então, olhando por esse viés, se todos fossem ser comprados, na minha opinião, e os números estão mostrando isso, é muito mais negócio comprar o Atlético Paranaense do que o Inter, por exemplo, que tem mais torcida, lógico, mas tem um imbróglio muito mais caro do estádio, que o estádio do Inter custou muito mais do que o estádio do Atlético Paranaense, porque entra também naquela questão das empreiteiras, né? Então, vamos lá, o Atlético Paranaense fez o seu melhor estádio dentro de um custo orçado, e nós sabemos que explodiu o custo, de que tem um imbróglio ali com as três partes que se comprometeram a pagar a dívida. Então, não quero entrar no mérito, mas assim, o cara vem e compra o estádio, né, compra um clube que tem um estádio desse, ele pode trazer o UFC, shows de rock, shows de sertanejo, então ele pode, o investidor, olhar para o Atlético Paranaense como uma plataforma de entretenimento, né? Muito interessante olhar por esse viés, por quê? Porque o que tem de acontecer? Os grandes clubes se mantiverem como clubes sociais, vão disputar, que nem o Red Bull, que ocupou o espaço do Vasco. O próprio Botafogo hoje gasta menos que o Red Bull Bragantino. Então, o Atlético Paranaense, se tem um investidor disposto a aumentar o seu custo, vamos supor que o Atlético Paranaense vai para 250 milhões de custo de futebol para competir com o Grêmio e Inter. Ele vai ser o maior. Ele não vai ter dificuldade com dívidas passadas, com Profut, com nada. Ele tem ali uma gestão com muito dinheiro em caixa. Então, o que eu sinto é que o torcedor desses clubes pode viver momentos, né, desses clubes que estão mais sanados, porque vem um investidor com um caminhão de dinheiro, passa pelo conselho e amanhã é um novo John Textor que vai aparecer aqui, só que nós sabemos o tamanho do que é o Grupo City, que é o grupo, por exemplo, do Boston Red Sox, que é o dono do Liverpool, Fenway, que deve vir para o Brasil também. Não faz sentido esses grandes grupos não olharem para a América do Sul. Então, o que tem de acontecer? O torcedor desses clubes vai viver aquela situação do Newcastle, que os caras se abraçavam na porta do estádio, comemorando como se fosse um gol, porque é a única salvação para competir com esses gigantes que já são muito ricos. Então, o Brasil está vivendo o que a Inglaterra viveu no início dos anos 90. Nesse momento, nós somos privilegiados, porque está tudo desorganizado, está tudo muito barato. O Ronaldo comprou o Cruzeiro, em tese, por 70 milhões de dólares. Hoje o Neymar ganha 120 milhões de dólares por ano. E o Ronaldo comprou um time que tem 9 milhões de torcedores. Então, tem uma história fabulosa, né? E que rapidinho, se ele volta para a Série A, cota de TV, venda de jogador, ele comprou a Toca da Raposa. Ele comprou uma estrutura administrativa que o Cruzeiro tem ali em BH. Então, o que eu quero mostrar é que, assim, não é brincadeira, não é que nem o Allianz Parque que vai voltar para o Palmeiras, ou o próprio Inter, que cedo ou tarde vai ter seu Beira-Rio, não. Nós estamos falando de um empresário que já botou uma equipe, né, de gestores, eu vi ali no LinkedIn,
ele colocou como se fosse a seleção de gestores que vai tocar o Cruzeiro. Quem faz isso, né? Só quem tem muita segurança do gestor que ele está colocando ali. Então, o que eu sinto? Que é uma mudança que muitos clubes, que nem o Paraná Clube, o próprio Joinville e Criciúma, talvez não tenham outra opção para ir para uma Série A, para ocupar seu espaço, porque assim, o Cuiabá já é SAF. Né? O Atlético Goianiense, cedo ou tarde, vai ter uma operação financeira, na minha opinião, porque ele é muito barato. Ele ocupa ele ocupa uma das 20 posições da Série A hoje. Então, se sai uma liga, eu digo assim, se sai a liga hoje, o Atlético Goianiense está lá como um dos membros da liga, né? Porque eu sou Série A e um clube de Série B não tem o mesmo poder de negociação nesse momento que o de Série A. Então, isso aconteceu na Europa também. A liga acaba vindo junto com a transformação de clubes em empresa, porque é um negócio de dono, é um negócio de firma. Então, o Flamengo, o Grêmio, que de repente não querem virar empresa, vão ter que colocar gestores mais competentes do que o que seria o normal de um clube social, para sentar para negociar com esses tubarões que vão acabar entrando via XP, via BTG, quer dizer, é um jogo de empresa, não é um jogo de clube social, né? Eu acho que isso que o Faraia conhece bem. Alguma hora, você vai sentar com um mega investidor ali na sua frente, e você não estiver preparado, ele te engole numa negociação, né? Eu prometo voltar com o assunto da Liga num outro vídeo. Como isso aqui é um projeto que a gente está iniciando, tenho certeza que vai ser rapidamente retomado esse assunto. O Atlético Goianiense realmente ocupa uma posição privilegiada e um ótimo custo-benefício, né? Coisa que muitas vezes Grêmio, Inter, hoje o Atlético... Eu sou um pouco cético, né, com o lance da SAF, até pelo que vivemos no Figueirense. Existem bons e maus exemplos, não existe nenhum milagre. É bom trabalho e mau trabalho, né? Mas, enfim, essa é uma outra discussão aí que vai envolver a Liga também. O Amir, embora o potencial do Atlético seja muito grande, o faturamento grande mesmo é o do Grêmio, né? E o ano passado o Grêmio caiu para a segunda divisão. Esse balanço em que ele fica à frente do Inter está afetado por isso ou ainda não? E, na prática, olhando um recorte maior que eu sei que você tem, quem é maior, Grêmio ou Internacional? Essa é uma grande pergunta, porque no fundo, assim, o que é ser maior? O que mais fatura? O que mais tem patrimônio? Então, várias discussões. Eu acho que antes de entrar no valuation, o Grêmio está numa situação econômica muito mais saudável que o Internacional. Então, quando a gente olha, por exemplo, os números financeiros do Grêmio, numa visão mais ampla, então dívida, superávit, indicadores financeiros, o Grêmio teve um gap esportivo, quer dizer, o que ele tem dentro da sua gestão não permitiria que ele fosse rebaixado. A gente sabe que futebol é assim. Podemos falar que o Grêmio tem uma questão de campo a resolver, um departamento de futebol que dependia, de repente, de um treinador, o treinador saiu, houve uma desorganização, não se sabe, né, exatamente o motivo esportivo. Mas em termos econômicos, a situação do Grêmio, ele fatura mais, ele pode gastar mais com futebol do que o Inter, e ele deve menos porque a situação do estádio está resolvida para o Grêmio. O Grêmio não tem receita nenhuma de bilheteria, mas não tem dívida nenhuma. É um problema da OAS. Daqui a pouco o estádio vai vir para mim, né? O caso do Grêmio, e acabou. Já o Inter, não. O Inter resolveu ficar com metade, para simplificar um pouco para o ouvinte, metade do estádio é do Inter. Então ele tem um ativo enorme, então ele vale mais que o Grêmio. Mas ele tem uma dívida muito maior, praticamente o dobro do Grêmio. Então, se você olhar na ponta do lápis, foi um mau negócio para o Grêmio ter feito o que fez? O Grêmio deveria ter feito como o Palmeiras, ter ficado com a bilheteria, ter ficado com o sócio-torcedor e OS operasse shows e eventos, porque foi o que o Palmeiras fez. A diferença é que o estádio do Palmeiras está no melhor lugar possível, em termos de localização, e o do Grêmio muito afastado. Então, o que acontece? O Grêmio errou nessa conta, porque, pensa bem, hoje o Grêmio está jogando com 40 milhões a menos de bilheteria, sócio-torcedor, né, que ele podia ter. O Inter, por exemplo, tem uma receitinha de bilheteria, tem uma receita de sócio-torcedor, porque ele consegue organizar a administração do estádio como sua também. Então, o torcedor colorado se sente em casa, no novo Beira-Rio, enquanto o gremista ainda tem essas questões com a OAS. Então, por que o Atlético Paranaense conseguiu se descolar? Porque ele tinha capacidade econômica para fazer sozinho. Então, ele não dependeu de empreiteira e o material que a empreiteira usa, dizem que era de pior qualidade. Então, hoje o Atlético Paranaense, na ponta do lápis, vale pelo que ele construiu graças à sua gestão. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os números dos clubes, é muito engraçado. Porque, por exemplo, o Atlético Paranaense tem muito menos torcida que o Grêmio.
Então, o valor da marca Grêmio é infinitamente maior que a marca Atlético Paranaense. Então, o Grêmio, pela nossa análise, tem uma marca de quase 500 milhões de reais, enquanto a marca do Atlético está na casa dos 165 milhões de reais. Só que quando a gente vai para o ativo, enquanto o Atlético Paranaense é um time de 1 bi de ativos, né, que é um número estratosférico para o seu tamanho de torcida, ou mesmo valor de marca, o Grêmio tem quase 4 vezes menos, 3 vezes e meia a menos. Então, por isso que na hora que você faz o valuation, acaba que o Atlético, com muito menos torcida, vale a mais do que o Grêmio sendo um gigante do Sul. Então, isso que é interessante. Cada clube tem o seu valor. Por exemplo, na nossa análise, o Brasil de Pelotas ficou na frente do Joinville em valor, porque o plantel do Brasil de Pelotas teve aquele boom, né? O time melhorou, pelo transfer market ele acabou valendo mais. Então, isso que é interessante notar, que é um momento também. Se o time, por exemplo, vai bem numa competição e ele consegue melhorar o seu valor de plantel, porque a metodologia inclui jogadores, né, no valor de mercado que o transfer market apresenta, você tem, por exemplo, o plantel de um time se valoriza, é o caso do Red Bull. O Red Bull não vale como marca, não vale como tamanho de torcida, ele vale pelo plantel dele, ele vai cada vez valendo mais e ele vira uma vitrine para venda de jogador. Então, cada time, a sua história. Agora, o que mostra claramente é que os times do Sul têm uma característica que os define enquanto entidades, que eu acho muito legal de citar, que muitos têm estádio próprio. Pega o Figueirense está nessa situação dramática, mas o que vale aquele terreno? Quanto é vendido um apartamento naquela região hoje, super valorizada da cidade? Então, poucos times do Brasil talvez tenham um ativo nas mãos nesse momento para negociar, como é o caso do Figueirense. O Paraná Clube é a mesma coisa, não tem hoje uma ambição financeira, econômica e marketing, mas tem uma capacidade de, até em termos de mercado imobiliário, de outras questões, shopping center. Então, cada clube com a sua história. O que fica claro é que os clubes do Sul sempre se preocuparam em ter o seu estádio. Quem pôde, né, ter o seu estádio, e isso, na minha opinião, numa negociação com o investidor, pesa. Porque não tem o estádio público, não depende da prefeitura, não, é tudo meu. É como se fosse aquele cara que vive do aluguel e o outro que tem, né, o apartamento próprio. Eu acho que nessa hora, isso vai fazer diferença também na negociação. Eu acho que o John Textor, ninguém me falou isso, mas eu fico pensando, por que ele traiu no Botafogo? Aí falam para ele que um dos terrenos mais valiosos que tem no Rio de Janeiro é a sede, né, do Botafogo ali no caminho para o aeroporto Santos Dumont, que é quanto vale o real estate, né, daquilo ali. Então, eu acho que o investidor também olha para o que ele está comprando, e eu acho que os clubes do Sul têm essa característica que eu acho muito bonita, de ter o seu estádio, de tentar, né, ter um pedaço, né, da comunidade ali próximo da sua vida, que outros clubes, né, da região, por exemplo, Sudeste e até Nordeste não conseguiram. Né? Duas rapidamente, observações. só... Desculpa, Rodrigo. É só para concluir a história dos estádios. Certo. O Atlético e o Paraná tiveram habilidade política, né? O Atlético conseguiu o apoio governamental para erguer sua arena dentro do terreno que já era dele, e o Paraná para ter o uso capião da Vila Capanema, né, que não pode ser negociada, mas ele ainda tem a Vila Olímpica do Boqueirão, que esse sim é um patrimônio 100% do clube. Pode ir, Rodrigo. Ô, Amir, rapidamente, qual é o impacto que é projetado, no caso do Grêmio, assim como foi para o Inter, da queda para a Série B? Isso é terrível, porque nos dias de hoje, o Grêmio não pode ir para uma Série B. Quer dizer, tamanho orçamento, tamanho grau de gastos com futebol, que vai arruinar. Quer dizer, você pega o Cruzeiro hoje, o Vasco, estão com níveis de receita menores do que clubes médios do futebol brasileiro. Estou falando um Ceará e um Fortaleza que já ocuparam o espaço que teoricamente era de um Vasco ou de um Botafogo. E isso está muito mais ligado à questão econômico-financeira das dívidas do que o rebaixamento em si. Claro que o rebaixamento pesa. Então, o que eu acho? O Grêmio vai sofrer muito, é um 2022 difícil, mas ele volta, vai ter que aguentar, ele tem finanças para aguentar, diferente de outros clubes que vão sangrar numa Série B, que nem o Vasco, por exemplo, estava gastando 80 milhões por ano com futebol. O Red Bull gastando muito mais do que isso, quer dizer, é uma loucura. O Red Bull tem, né, o aparato da empresa, mas é o Bragantino, de Bragança Paulista, uma cidade interiorana de São Paulo, então não dá para ele ser muito maior do que um clube de capital, né? Então eu acho que também o Grêmio vai ficar para trás em 2022, até porque é uma questão de holofote, né? Pensando em marketing, pensando em vendas de produtos licenciados, que é algo muito pesado para o Grêmio, né? O gremista tem poder de consumo maior do que o do Inter, e isso, quando desmotiva o torcedor, porque o cara na Série B, por mais que você fale, né, qualquer coisa de marketing, o
torcedor está com o farol baixo, está com aquela autoestima e a situação do Brasil não é boa para sair gastando, então eu acho que tudo vai afetar. Agora, o que fica claro é que clubes que estão mais organizados, como é o caso de um Grêmio, conseguem voltar, por pior que seja o cenário de Série B, o suficientemente equilibrados para voltar para a Série A e tentar, né, nunca mais aconteceu o desastre. Agora tem outros clubes que nem o Vasco, nunca imaginava ficar 2 anos seguidos, né? O Botafogo conseguiu voltar, mas ambos seguiram o mesmo princípio, reduzir custos para equilibrar finanças. E quando você reduz custo no futebol, você também reduz potencial esportivo. E eu tenho usado muito no valuation para as marcas que nem o Palmeiras, que eu tenho várias críticas e que critico abertamente essa questão, né, da Crefisa, presidenta do clube agora também é dona da empresa. Quer dizer, eu acho que em termos de compliance é bastante complicado e complexo falar disso, mas o Palmeiras tem uma solidez econômico-financeira que veio por causa desse patrocinador, que já tem uma questão também do Paulo Nobre, que ajudou naquela época, que acaba transformando o clube num super campeão. Quer dizer, a estabilidade econômica, de novo, regindo o que vai acontecer dentro de campo, é uma realidade. E falando de fora do Brasil, para fechar, o Barcelona mesmo e o Real Madrid. O Barcelona fechando com prejuízos homéricos em pandemia, o Real Madrid fazendo a lição de casa, e hoje o Barcelona não consegue nem ser campeão mais espanhol, e o Real Madrid conquistando tudo. Então, eu acho que o que fica claro em toda essa discussão é que o campo vai ser totalmente refletido aquilo que acontece nos escritórios. Ô, Amir, eu quero que eles participem mais com a gente também, e a gente já vai, depois dessa minha questão, migrar para o valuation, mas eu achei esse teu gancho muito bom, e eu queria que, de uma forma sucinta, você nos passasse a sua visão de teto de alcance, tá? E, por favor, Nelson e Rodrigo, fiquem à vontade para inserir suas opiniões. Então, por exemplo, me parece muito claro hoje que os 3 maiores clubes do Brasil em termos de investimento e potencial de conquista são Palmeiras, que você dissecou há pouco, Flamengo fez um trabalho lá, né, com bandeira de melo e vem colhendo um pouco esses frutos, claro, já era uma potência, apenas alinhou algumas coisas erradas, e o Atlético Mineiro, que também conta lá com um mecenato que tenta repetir a estratégia do Palmeiras, né? Está no mercado secundário em relação a São Paulo, mas mais importante do que pelo menos Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você que vai nos contar. Aí você tem São Paulo e Corinthians, e onde podem chegar Grêmio, Internacional, e aí Atlético, Coritiba, por exemplo. O teto do Atlético é ser o Grêmio, que é um clube com conquistas internacionais, mas sem uma abrangência nacional de torcida. O teto do Grêmio, ele pode ser o Palmeiras, ele pode ser o Flamengo, né? Queria que você pegasse e falasse um pouquinho de cada um, até chegar, por exemplo, a um clube como o Brusque, que a gente percebe que está organizado. Qual é o teto do Brusque? É ser o que foi o Juventude um dia? Por favor, queria que você elaborasse isso para a gente. E, claro, Nelson e Rodrigo, fiquem à vontade para interromper. Eu vou usar os custos com futebol, que é o tamanho da conta que cada clube gasta para manter o futebol em operação, só para a gente poder entender exatamente esses grupos, né, de clubes. Então, você tem no topo hoje o Flamengo, que, na minha opinião, gasta de forma exacerbada, quase 700 milhões por ano com futebol, quer dizer, 693 milhões, é um monstro de custo. Palmeiras, 618 milhões, também por conta das conquistas, tem premiação, então aumenta a receita de um lado, aumenta o custo do outro, mas é uma realidade. Aí vem Atlético Mineiro, 522 milhões. Então, assim, seriam as 3 hoje, forças, cada um ao seu modelo. Na minha opinião, o Flamengo, pelo seu tamanho e envergadura, mas você não vê o Corinthians, né, nesse grupo de 3. Então, o Atlético Mineiro, que está devendo, né, 1,3 bi, faturando 500 milhões, então está numa situação financeira muito mais dramática do que outros clubes, como é o caso do Flamengo e Palmeiras, que tem muito mais equilíbrio econômico-financeiro. Quer dizer o seguinte, se os mecenas do Atlético Mineiro pararem de injetar recurso, o Atlético para de funcionar. Então é uma coisa, infelizmente é uma realidade que não acho que vai acabar, porque vem o estádio, você vai ter novas receitas. Então o Atlético Mineiro é esse exemplo de clube fora do eixo, que encontrou um caminho que, embora seja insustentável economicamente, o Chelsea era insustentável e acabou de ser vendido por um valor muito maior do que se imaginava. Então sempre dá-se um jeito para quando valoriza-se muitos ativos. Depois vem o São Paulo, com 412 milhões. Aí é o exemplo, quer dizer, o São Paulo, que não ganha mais nenhum título de relevância, gastando num nível acima, por exemplo, do Grêmio, que é o 5º, que caiu para a Série B, inclusive, com esse custo, de 366 milhões. Depois vem o Corinthians com uma redução astronômica de custo, porque o Corinthians teve que se
reorganizar financeiramente, 331 milhões, e aí vem o Inter com 282 milhões. Então, olhando friamente, Inter e Grêmio podem ocupar o espaço de Palmeiras, na minha opinião, do espaço de São Paulo, do espaço de Corinthians. Então, o Grêmio e o Corinthians hoje têm um tamanho parecido de faturamento, embora tamanhos de torcida e até projeções nacionais de tamanhos muito diferentes. Então, você vê como a briga... E aí, Amir, entra um pouco da questão da intangibilidade do valor de marca, que é o que você pode ir construindo, né? Aquilo que a gente comentou, né? Que a marca do Grêmio vale muito mais que a marca do Atlético Paranaense dentro do Sul, sem dúvida nenhuma, pelo tempo de construção dessa marca. A marca do Grêmio, exemplificando, nacionalmente, que o Grêmio não é um clube regional, né? Quer dizer, ele é dominador no Sul, Grêmio Internacional, ele invade o Centro-Oeste com a fronteira gaúcha subindo pelo Mato Grosso, indo quase até a Amazônia, invade sim, mas ainda não tem um potencial de marca no Sudeste, no Nordeste, vamos dizer assim. E isso pode ser construído, se constrói à medida do tempo. Então, a questão do tangível, que é a estrutura do clube, o estádio, a formatação das outras fontes de receita, faz a base racional do clube. E a marca, o intangível do clube, como o Flamengo. Como que Flamengo e Corinthians e Palmeiras conquistaram essa abrangência nacional? Num outro momento de país, num outro momento de comunicação, onde a Rede Globo colocava os jogos de Corinthians e Flamengo muito mais vezes, e isso foi dominando o Nordeste, desde Rádio Nacional, lá nos anos anteriores. Mas é construção de marca. Em resumo, é construção de marca, que hoje se faz de outras maneiras, é muito mais difícil, tem mais concorrência, mas é o caminho. Então, o que o Napoleão possa te ajudar aí, amigo? O Grêmio ou o Inter, podem chegar a um Palmeiras, a um São Paulo, a um Flamengo, com a construção de marca, sim, no decorrer do tempo. Acho que pode ser por aí um gancho, né, Amir? Eu acho que assim, até para responder um pouco o que o Napoleão me perguntou, qual é o teto de cada um, então eu acredito piamente, podemos falar um pouco sobre isso, que um Grêmio Internacional podem sim ocupar espaços nacionais, mesmo sendo regionais, porque eu faço dados incríveis, mas Inter e Grêmio tem um aspecto de trabalhar bem a sua relação com o torcedor, que receitas de marketing, ou de sócio-torcedor, de um Grêmio é muito maior do que um Botafogo, um Fluminense, o próprio Santos, né, que tem muito mais torcida nacionalmente. Então, eu acho que a força local, sabe, Napoleão, dos times do Sul, pode ser um impulsionador. Vamos dar um exemplo, o Atlético Paranaense não fez isso. Mas pensa o PSG na Europa, e o Atlético Paranaense no Brasil, tentando comparar, mal e porcamente, tentando entender as diferenças. O PSG falou o seguinte: eu sou muito pequeno perto do Bayern de Munique, perto do Barcelona e do Real Madrid, então eu vou me posicionar grande como eles. Vamos supor que o Atlético Paranaense tivesse feito um projeto megalomaníaco e hoje ele fosse do tamanho do Grêmio de torcida, né? Então, hoje ele valesse mais pelo tamanho de torcida do que pela estrutura. Ele não fez isso, mas ele podia ter sido agressivo e conquistado mulheres, jovens e esportes. Ele podia ter contratado, né, o Casemiro, quando ninguém conhecia o Casemiro. Então, ter dado um passo adiante e crescido onde o Cruzeiro cresceu. Quando eu olho o Atlético Mineiro e Cruzeiro, hoje o Atlético Mineiro é gigante, o Cruzeiro é pequenininho, porque teve a questão econômica. Mas em termos de torcida, o Cruzeiro tem mais torcida, especialmente entre mulheres e jovens, como aconteceu com o São Paulo. Clube muito campeão em épocas recentes, torcida cresce. Agora eu te pergunto, quanto que o Cruzeiro se beneficiou disso? Pouco. Ele podia estar hoje quebrado financeiramente, ganhando dinheiro nesses públicos que ele tivesse trabalhado. Então, onde que os clubes falham, na minha opinião? O teto é você que determina. Então, se você investir em esportes e falar com a linguagem dos esportes, e não é colocar camisa, né? A gente fala muito isso. Não é colocar a camisa do Atlético Paranaense ou do Curitiba num time de esportes. É realmente criar uma marca, que nem futebol americano faz, time de basquete, com toda uma identidade visual própria, patrocínios próprios, venda de produtos próprios, quer dizer, botar gente da área de esportes para você agregar, mas na hora que você fizer o balanço, o marketing que veio do esportes vai entrar junto no marketing do futebol. Então, tipo o que aconteceu com o futebol feminino, então o Corinthians está numa draga, super campeão no futebol feminino. Ou o basquete do Flamengo. O Flamengo entrou numa draga,
basquete do Flamengo conquistou o mundo. Então, adicionar públicos, ninguém falou que o basquete vai ser maior que o futebol, ou que os esportes vão ser maior que o futebol. Mas, às vezes, vai dar mais alegria para o torcedor, orgulho, né, de vestir a camisa. Então, a camisa do basquete é bonita, vamos comprar a camisa do basquete. Então, ter um aparato de marketing pode aumentar o teto desses clubes. Então, voltando aos clubes que, por exemplo, do Brusque, que quer ser um Avaí, do Avaí que quer ser o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense quer ser o Grêmio, e o Grêmio que quer ser o Flamengo. Então, para todos eles, tem caminho. Só que acontece, o Nelson falou uma verdade, é um projeto de longo prazo. O Grêmio fez isso ganhando títulos. O Inter fez isso ganhando títulos. O Atlético Paranaense fez isso ganhando títulos. Só que agora você tem o Fortaleza, né, bem organizadinho, o Ceará. Você tem o Red Bull. Tem só uma coisa rápida, o ganhar título é muito relativo, porque a partir de agora os títulos são os títulos de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americano, 4 ou 5 títulos que valem a pena. Então, quer dizer, você perde muito mais que você ganha. Isso, e a gente vai competir com esses orçamentos que eu falei de 600 milhões. Então, vamos supor que o Curitiba, o Atlético Paranaense acertem a mão e cheguem a 300 milhões de custo com o futebol, que seria um número gigante. Ainda assim, vai ser metade do Flamengo hoje. Quer dizer, daqui a 10, 15 anos, talvez, um deles chegue. Então, o que aconteceu? Que era uma coisa que todo mundo falava no Sul, quem é gaúcho especialmente vai lembrar disso, que no auge do Inter e Grêmio, especialmente do Inter, com o programa de sócios, bicampeão da Libertadores, todo colorado falava para mim, Amir, o que me assusta é que na hora que o Flamengo e o Corinthians se organizarem, por mais que a gente faça a nossa lição de casa, vai ser impossível competir. Então, hoje, o Corinthians está sangrando porque fez opções erradas, porque gastou muito. Só a dívida do Corinthians de clube social é R$1 bilhão. Ainda tem um estádio. Então, ele não soube fazer o caminho. Agora, pensa o Palmeiras, que é muito menor que o Corinthians, que eu diria que ocupa um espaço importante hoje, mas muito pela sua gestão interna, né? Uma escolha interna de determinadas questões. Então, voltando, se o Grêmio tivesse 40 milhões de bilheteria, sócio-torcedor, né, no pré-pandemia, talvez ele já tivesse sido campeão brasileiro. Quer dizer, 40 milhões a mais para o Grêmio, talvez desse para ele o título que não veio, né, no Campeonato Brasileiro. Então, o que eu quero mostrar? Que o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, Copa do Brasil, ganhou 100 milhões de premiação e mesmo assim está devendo 1,3 bi. Então ficou muito caro ser campeão dessas competições. Não vai ser tão simples, mas o Brasil está produzindo isso. Um Fortaleza numa Libertadores, né, gastando 100 milhões por ano. Quer dizer, então é possível. Mas o Fortaleza ser campeão da Libertadores já não vai ser possível. Porque ele vai não é uma aposta, não é uma aposta racional a ser feita, né? Emocionalmente, não. Talvez, né? Aquela imagem do presidente do Fortaleza comemorando a ida à Libertadores é o teto que ele imaginava, né? Ir à Libertadores direto fosse o teto dele. Aí ele começa a sonhar mais alto. Vamos supor que o Fortaleza não tivesse uma organização, já ia contratar os jogadores caros, já ia se endividar, seria eliminado em algum momento da Libertadores, porque o orçamento dele dificilmente vai competir com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, e ele voltaria endividado para casa. Então, o que eu sinto? Que a lição de casa desses clubes é aguentar a pressão da torcida, a empolgação, né, do conselho e tal, e seguir a cartilha da boa administração, porque no final, o que eu sempre escuto da boa administração, eu não posso hipotecar o futuro do meu clube por um sonho de título que muitas vezes, racionalmente, que nós estamos discutindo aqui, ele é inviável, né? É inviável você ser campeão de uma competição em que o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro estão gastando acima de 500 milhões e você faturando 200 milhões, quando muito, né? Especialmente no campeonato de fôlego, né? Você precisa ter mais recursos exatamente do que só vencer jogos. Rodrigo, uma última questão para você aí, que a gente está encaminhando o final. Amir, pensando no que é possível se crescer, o assunto não é bem liga, mas eu quero botar esse assunto, né? Novas fontes de receita. Direitos internacionais, principalmente, que eu acho que é um campo que há espaço para se crescer. Enfim, o que se acha que pode ser uma abertura, tanto para Grêmio quanto para Inter, Atlético Curitiba, até os clubes da Série B? Será que uma melhor exploração até de direitos internacionais pode dar esse up de faturamento, esse crescimento significativo, né? Eu acho que essa é a palavra certa, para que os times, enfim, possam se organizar melhor?
Eu acho que sim, que o mercado internacional é um caminho, embora nenhuma andorinha sozinha faz verão, então foi o que você colocou. Não adianta vender o futebol brasileiro individualmente. O Manchester United não foi para a Ásia porque ele era Manchester United, ele foi porque ele era um dos grandes da Premier League. Então, esse entendimento de mercado e de indústria, que é a maior dificuldade, não só para a Liga, tivemos lá vários exemplos de mal-sucedidos de tentar unir clubes, onde para os clubes é o mesmo negócio, quer dizer, pirataria, doping, arbitragem, segurança nos estádios, quer dizer, tem um monte de temas que não independe se é Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense ou Curitiba, vale para todo mundo. Então, eu acho que sim. E outra questão é o digital. Até queria ouvir o Fanaio, porque assim, o digital, o Brasil é o maior mercado de digital da América Latina, questões óbvias, e um dos maiores do mundo. Então, o Flamengo aparecer naqueles rankings, competindo com o time europeu, que é uma coisa absurda, né? O Barcelona tem 400 milhões de fãs, o Flamengo 40 milhões. Então, quando a gente olha para dentro dos clubes, todos, sem exceção, e os do Sul, por ter essa proximidade com o torcedor, quer dizer, o torcedor está mais perto da sua sede, e os estudos mostram que o torcedor mais perto da sede é mais fanático no dia a dia, porque respira mais o clube, então aumenta a base de torcedores naquela região, por exemplo, perto dos estádios. Então, o digital é você criar um novo mundo. Você não precisa se preocupar mais com os torcedores que estão a 20 quilômetros do clube. O torcedor fanático do outro lado do país, até fora do Brasil, quantos brasileiros moram fora do Brasil? Cada um torce para o seu time. Eu sempre falo isso para clientes. Um brasileiro, renda média, bem abaixo de um americano. O brasileiro que mora nos Estados Unidos, ou o brasileiro que mora na Espanha, ou mora na Itália, ganha mais que o brasileiro que mora no Brasil, em média. Porque a renda per capita desse brasileiro morando no exterior é maior. Tem muito mais saudade do Brasil, está disposto a consumir. Então, olha quanta coisa legal que um clube regional pode fazer se souber onde estão seus torcedores. Aí você tem Facebook, Instagram, YouTube, só que não é para postar, é para estudar onde ele está e você ir lá captar a sua receita. Hoje, tudo está em token e também em redes sociais, o clube posta ou oferece o conteúdo que é ouro para uma plataforma já existente. Então, os sócios.com e o Instagram atuam da mesma maneira. Eles permitem que o clube atinja milhões de pessoas, mas ficam com a parte importante da receita. Então, eu acho que o futuro do clube, em qualquer tamanho, é entender como gerar receita direta com o seu torcedor, sem intermediários. Então, por exemplo, o clube tem 2, 3 milhões de torcedores nas redes sociais, por exemplo, e 40 mil sócios, 30 mil sócios. Como eu faço para aqueles 2, 3 milhões se comunicarem comigo? Então, para mim, o ovo de Colombo de qualquer clube hoje, além das questões de liga e união entre os clubes, é internamente falar o seguinte: como eu passo de 20 mil sócios para 1 milhão de aficionados no digital? Porque aí você pode vender NFT, token, camisa, chip de celular. Então, eu sempre falo isso. O torcedor não vai comprar 10 camisas, não vai comprar boné, mas ele vai ter o chip do celular, a comida que ele pede, o tênis que ele usa para praticar esporte, o plano de saúde. Então, se o clube se envolver digitalmente com a sua base de usuários, e aí vira o marketplace. Então, o Grêmio, poderia competir com a Renner como marketplace do sul do Brasil. O Atlético Paranaense... O Nelsinho talvez possa dar esse testemunho, porque a mudança da marca do Atlético foi exatamente com essa intenção, né, Nelsinho? Exatamente. E o que eu tenho conversado muito, já conversei muito isso com a Amir, quer dizer, é isso que exatamente que ele está falando. O trabalho que os clubes no Brasil ainda engatinham, e aí, Rodrigo, como eu até comentei no começo, independe do tamanho do clube, entende? Tem o Flamengo com seus 40 milhões de torcedores, se é que tem isso, e o Brasil de Pelotas com seus 100 mil, 200 mil, 300 mil, seja lá qual for. Se você trabalhar o conteúdo, a integrar esse nicho de mercado, você atrai as marcas, você se transforma num marketplace, você começa a vender, e o clube, independente do tamanho que ele tenha, ele também é um centro de entretenimento, né? Como o Amir falou, a questão do próprio e-sport e tudo mais, o mundo digital é um caminho gigantesco, que pode ser trabalhado muito bem pelo Brusque, pelo Atlético Paranaense, pelo Flamengo, pelo Manchester United, né? Então,
esse é o caminho que eu vejo que até pode empurrar o teto desses clubes para cima. E aí entra um lado que é planejamento, gestão do que é o marketing na essência, na sua essência, independente do tamanho do clube, né? Mas é um entendimento de gestão. A nossa gestão, como um todo, e sendo bem generalista, né? Claro que temos N exceções, mas a nossa gestão no futebol, ela ainda está há 20 anos atrás. Espero até que, como a gente vai conversar muito sobre liga no próximo programa, a gente vai falar sobre essa profissionalização. Mas o Brasil, a indústria do futebol brasileiro ou do esporte no Brasil tem muito a crescer. Por isso que é uma grande oportunidade, que o Amir até falou, dos grandes grupos internacionais, mais cedo ou mais tarde vão colocar dinheiro aqui, porque aqui tem mercado e tem potencial. Ô, Amir, para a gente encerrar este encontro, né, e cada tema será um vídeo, eu vou ser bem objetivo. O Paraná Clube tem salvação, Amir? O Paraná Clube, assim como o Figueirense, tá, eu acho que é um bom exemplo. A dívida ficou tão grande que tem que fazer um projeto maior que futebol. Então, eu tenho aprendido, estudando os modelos internacionais, que não é fácil pagar a conta no futebol. Então, eu vou dar um exemplo de fora para a gente poder voltar para esses clubes localizados. O Cristiano Ronaldo na Juventus de Turim. Você fala, poxa, você vai dizer que não foi um grande negócio? Foi um grande negócio, mas em termos econômicos, para a Juventus foi prejuízo, porque o Cristiano Ronaldo ganhava salário de Real Madrid, num clube que não tinha um faturamento de Real Madrid e esperava que a vinda do Cristiano Ronaldo trouxe aumento de rede social, melhorou os patrocínios, mas assim, bom lembrar que o patrocínio principal da Juventus é do próprio grupo Fiat, que paga uma fortuna ali na camisa. Então, não tem um patrocinador externo tão poderoso ao ponto de fazer a diferença, como se fosse uma Emirates, ou sei lá, uma casa de apostas, alguma coisa assim. Então, o que eu sinto? Quem se beneficiou foi o grupo Fiat, que usava o Cristiano Ronaldo, que ele pagaria uma fortuna, ele nem poderia contratar o Cristiano Ronaldo full time, como o grupo Fiat conseguiu, e o que ele vendeu, por exemplo, de Jeep Compass na Ásia, pagou 10 vezes a conta, porque o grupo Fiat representa 5% do PIB italiano. Então, trazendo para a nossa realidade, se eu sou um Figueirense, um Paraná Clube, olha, a região ali da Vila Capanema dá para você ter um shopping center, um centro comercial, ou vai ser a parte mais residencial, não sei, cada um. O Figueirense, por exemplo, está em um lugar, fui pesquisar, um apartamento lá não é vendido por menos de 850 mil reais, um apartamento de 100 metros quadrados, quer dizer, um valor de São Paulo, de Rio de Janeiro já, quer dizer, estou falando de uma região... Tem 3 lá, a hora que a gente precisar é só pedir que ele libera para a gente ficar lá. Mas assim, e isso eu acho que o Rodrigo pode comentar, que assim, isso numa mesa de negociação pode fazer com que o projeto de futebol seja secundário dentro de um projeto de real estate, de mercado imobiliário, só que aí vamos lá. Esse mercado de real estate está acostumado a grandes negócios, transparência, governança, administração competente. Então, de novo, ok, o futebol ele não é o prioritário ali, mas ele não pode atrapalhar, né? Ele não pode respingar no resto, porque o futebol pode não trazer a receita, mas ele, para estragar, é um comentário, né, racista, homofóbico. A gente sabe que não é só uma questão econômica aqui. A sociedade brasileira e mundial evoluiu e os clubes de futebol estão aprendendo a forceps, né? Muitos dirigentes estão sendo cancelados. Temos vários exemplos de dirigentes que tiveram que, de forma silenciosa, sair dos seus clubes porque estavam atrapalhando o desenvolvimento econômico e social e até político, né, do clube. Então, o que eu sinto, né, de forma clara? O que o Faraia falou para esses clubes, se o clube se posiciona, que nem o Brusque, se posiciona como um clube antenado com sustentabilidade, questões de gênero, futebol feminino. Então, não estamos falando aqui de ganhar título, de você atrair valor e agregar valor. Temos vários exemplos de clubes que são pequenos quando olhamos para os títulos e enorme no impacto social e até mundialmente falando, né? Então, você tem, por exemplo, o Forest Green Rovers, é um clube pequenininho, foi para a terceira divisão inglesa e é o clube mais sustentável, exemplo que a FIFA usa para modelos de sustentabilidade em clubes. Temos o Real Betis também. O São Paulo, né? São Paulo é uma bandeira social. Esse ano deu na trave o acesso, mas brigou, né? Mas que o foco dele nunca vai mudar, né? Ele continua sendo um clube com engajamento, ativismo. Então, cada clube pode procurar seu caminho. Agora, a minha opinião é que todos vão ter que seguir uma cartilha da boa administração empresarial. Eu acho que isso que o Fanaia falou
fica muito claro que o clube que souber entender, que eu sempre dou esse exemplo, a Ambev tinha um modelo de administração extraordinário. Eu me lembro quando veio Itaipava, por exemplo. E aí nem vamos falar quanto mais a gestão de Itaipava, mas assim, a Itaipava não foi copiar uma empresa fundo de quintal. Ela olhou para a Ambev e falou, onde é que a Ambev é boa? Na distribuição, no marketing, na criação de slogans. Vou fazer a mesma coisa. Por exemplo, o TNT, que é da marca Itaipava, estou dando um exemplo só para tangibilizar para quem está nos ouvindo. O TNT foi lá e copiou um pouco do que a Red Bull fazia com MMA, com esportes radicais. Então, o que eu quero mostrar? Que tem uma base de sustentação da gestão de um clube de futebol que vale para o Real Madrid, vale para o Atlético de Madrid e vale para o Osasuna. E vale para o Retafe. Claro que os números são diferentes. Mas o Paraná Clube, assim como outros clubes, como o próprio Curitiba, que também vive hoje um drama financeiro, tem marca, tem história, tem torcida. E a torcida pode ser uma torcida simpatizante. Vamos pegar o caso do Paraná Clube. De repente, o garoto vai torcer para o Barcelona, mas por pressão do pai, pelas campanhas de marketing, não. Aqui no Paraná, eu sou Paraná Clube. Por quê? Por que eu vou torcer para o Atlético Paranaense? Se a minha família toda, meus amigos aqui torcem. Então, o que eu sinto? O Espanhol de Barcelona nunca vai ser maior que o Barcelona. Mas ele também tem que encontrar um caminho que pode ser através do esporte feminino, né, que de repente pode ser um caminho para abertura de novas consumidoras, ou através dos esportes, que na minha opinião é ilimitado o potencial, porque tudo que é digital, que começa no digital e termina no digital, é muito mais fácil para um patrocinador mensurar retorno. Então, se o Paraná Clube tiver um baita time de esportes, e não do FIFA, né, agora não é mais FIFA, né, mas assim, não do futebol, né, no PlayStation, mas do League of Legends, do Fortnite, né, desses grandes exemplos, né, de esportes que estão bombando, o clube pode crescer assim absolutamente. Então, um exemplo que eu sempre uso nos meus textos internacionais é o Paris Saint-Germain com a marca Jordan. Foi o clube de futebol que identificou ali um potencial enorme para crescer. Então, eu vejo nos parques, muitas vezes, o cara com uma camisa do Paris Saint-Germain, e aí você fala, o cara não tem nenhuma relação, não, é a marca Jordan. Ele está consumindo a marca Jordan. E a marca Paris Saint-Germain... E a camisa ficou muito bonita, até eu comprei ela, porque realmente, além de ser fã do Jordan... Então, finalmente é isso. Eu acho que o Paraná Clube, como outros clubes, vão ter que encontrar caminhos criativos. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe, Napoleão? A criatividade não requer você ser rico, você faturar alto. Requer você ter uma equipe criativa. E aí eu acho que, sim, os clubes grandes estão falhando, porque eles deveriam estar nadando de braçada, porque tem muito mais dinheiro, e não tem equipes tão criativas, na minha opinião, pelo tamanho da receita, o que abre oportunidades para clubes espertos. Vamos pegar o caso do Ibis, que hoje tem patrocínios de marcas grandes, sendo ele um clube pequenininho, do ponto de vista de desempenho esportivo. E que tem aproveitado essa marca negativa, tem publicado, por exemplo, seleções dos piores da rodada de campeonato que ele nem joga. Mas como ele é o pior time do mundo, ele se dá o direito de referendar os piores, né? Eu fiz, além de ser narrador e jornalista, eu cursei faculdade de publicidade. Um dos conceitos que eu aprendi é de que, se você vai lançar um novo refrigerante, talvez você não vá competir nunca com a Coca-Cola, mas é importante você ser o melhor novo refrigerante daquela faixa que você vai trabalhar, e por exemplo, o caso de um refrigerante muito conhecido em São Paulo, agora no Brasil inteiro também, que é o Dolly, né? O Dolly, ele conseguiu se vender para um nicho, então ele não vai competir com a Coca, mas ele é o melhor Dolly. O Espanhol de Barcelona precisa ser o melhor espanhol possível, né, para se identificar com o clube ali. Da mesma forma, o Paraná, dentro do seu mercado, Figueirense, outros que estão surgindo aí. Rodrigo Santos vai voltar para falar de Santa Catarina em mais encontros como este, viu, Rodrigo? Com certeza, o assunto é bom. Desculpa a indelicadeza, né? Não só de Santa Catarina, mas de todos os assuntos que envolvem aí marketing e gestão no sul do Brasil. E o assunto é bom, está em voga, a gente nem falou de liga ainda, mas esse é assunto para outro vídeo. Um abraço. Valeu. Nelsinho, obrigado. Um dia eu vou falar com você sobre as mudanças da marca aí, tá? Tá legal, Napoleão. Estou à disposição. Valeu, obrigado. Um abração para todo mundo aí. Amir, vai ser convidado mais vezes aqui para a gente falar mais de finanças, da Liga seguramente também e da SAFs. Muito bom, obrigado. Para mim é um prazer e pode contar conosco aqui com os dados para trazer sempre novidades olhando para os clubes do Sul. Valeu, gente. Obrigado. O Podcast Sul vem com mais novidades aí. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um abraço.